Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando aqui para mais um DP Channel, mais um giro de informações comigo e com o Rodrigo Seixas. Tivemos, nessa semana, a estreia da nossa live. A gente vai tentar fazer toda semana, sempre num pós-jogo aí, como se fosse um pós-jogo do Red Bull Bragantino. E dessa vez foi legal que teve a participação do Lucas Salema e a participação também de vocês. A gente gosta muito quando vocês interagem com a gente no giro, mandando as perguntas, comentando sempre no RS Análises e também na live participando diretamente com nós, com a gente, né? O que é bem bacana. Bom, e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre as notícias, as últimas do Bragantino, e eu, como sempre, ao lado do Rodrigo Seixas. Fala, Rodrigo. Fala, Diego. Olá, todo mundo que está ouvindo. O programa na segunda foi bem legal. Para quem não assistiu, acho que ainda vale para ver algumas coisas. A gente falou de alguns assuntos que passam só o jogo, né? Então, se você quiser ver sobre outros assuntos, se você quiser ver o rosto do Lucas Salema, né? Porque a primeira vez que apareceu aí na internet foi com a gente aqui. Então, se você quiser acompanhar lá, acho que está bem legal e dá para você ver. E a gente vai tentar sempre que der fazer mais com outros convidados, com outras pessoas que conhecem Bragantino, que falam sobre o clube. Acho que é sempre bem interessante. Sim, sim. Bom, e falando sobre o Bragantino, né? Vamos começar com um assunto que acabou repercutindo bastante, que foi as declarações do técnico Maurício Barbieri, de que maneira elas se refletiram internamente no Bragantino, né? Logo que acabou a coletiva, eu tive a informação de que as declarações do técnico elas não foram bem digeridas, né, bem recebidas internamente por parte da direção do clube. E isso acarretou em uma conversa sincera, uma conversa franca na reapresentação que acabou acontecendo na terça-feira, primeiramente do Barbieri com o elenco, porque o Barbieri acabou falando ali do Arthur, de jogadores que estavam com a cabeça na Europa, em possíveis saídas, e não no momento do Bragantino, falou sobre as contratações e criticou as contratações do clube ou as não contratações, né? E isso acabou tendo ali uma repercussão interna. Até por isso o Barbieri se reuniu com o elenco e teve uma conversa também franca com a direção do Bragantino, Rodrigo Seixas. A tendência é que ele continue, né? É que tem os próximos capítulos, jogo após jogo, mas a tendência é que ele continue até o fim do ano e aí sim tudo será reavaliado para a próxima temporada. Eu acho que no momento é a coisa certa a se fazer também, porque você não vai conseguir trazer um técnico agora e não vai resolver nada, acho. Mas você mantém ele, avalia o elenco, avalia todo o trabalho. Acho que não só eles, mas todo mundo tem que ser avaliado nesse momento. Acho que de uma reorganização do clube, acho que essa temporada serve muito para uma reorganização, principalmente agora nessa parte final. Ainda tem coisas para se fazer, acho que é importante você lembrar que o campeonato ainda está aí, ainda tem coisas para jogar, ainda tem posições para chegar, mas o clube não se reforçou, então fica um pouco esse lado aí de trouxe jogadores, mas todos eles bem comecinho aí de carreira, não devem ser titulares da equipe, então fica a tendência de que o clube até piorou um pouco o elenco em relação ao que tinha antes de abrir a janela, e ainda pode piorar, a gente pode falar mais sobre isso, né, se mais alguém sair, porque a janela aqui fechou para chegar, mas para sair ainda dá para sair. Então, tem esse problema aí para frente também, mas eu acho que o Barbieri ele tem alguns problemas quando a gente olha os jogos, algumas questões táticas, mas de certa forma o time joga da maneira com que ele quer, da maneira com que ele gostaria que jogasse. Acho que às vezes falta mais mesmo são peças, são algumas os momentos de desconcentração do time que tem um elenco limitado, eu acho hoje. O Bragantino joga e está numa posição, acho que não muito diferente do que esse elenco pode entregar. Acho que os times que estão à frente não necessariamente tem um time mais bem montado, tecnicamente ou taticamente, mas de elenco, praticamente todos têm elencos mais fortes que o Bragantino. A gente vai acabar até falando sobre possibilidades, né, de saída desse time do Bragantino, mas tratar um pouco mais, né, sobre esse assunto em si, Rodrigo. Você já falou que permaneceria com o técnico Maurício Barbieri, mas o que talvez ele tenha que trazer de diferente para esse time do Bragantino? Ele citou até uma certa não falta de vontade, né? Mas ele até citou que o Bragantino às vezes estava um pouco apático em campo, apresentando uma apatia em campo. Tá realmente? Falta um pouco mais ali de intensidade para o time do Bragantino? Falta, eu até falei outro dia aqui que o time do Bragantino, pela maneira que joga, ele precisa ter bastante intensidade.
Porque ele não é um time que depende de um ou outro jogador que individualmente é muito forte, daí você se encaixa ali e precisa daquele cara para definir o jogo. O Bragantino não é assim. O Bragantino é um time que depende muito do coletivo funcionando para o time poder render. E acho que isso falta algumas vezes. Isso é problema do treinador, o time apático? Assim, de certa forma, talvez seja, né? Acho que dá para o treinador tentar motivar mais os times. Acho que tem muitos treinadores no Brasil que às vezes apareciam muito mais por serem esses treinadores motivadores, né? Na história do nosso futebol aqui, eu acho que tem vários com essa característica de conseguir mobilizar um elenco, de fazer o time estar sempre bem disputando. Hoje, um time que tem essa parte muito bem marcada, importante, é o Palmeiras. O Abel é um técnico que se preocupa muito com essa parte de não só a parte tática, mas também a parte de manter o time ligado, acreditando, com esse espírito competitivo mesmo, e não à toa ele ganhou muita coisa com isso, não só porque tem um elenco bom, mas porque também consegue isso. Então, acho que esse é um ponto que o Barbieri poderia melhorar, mas não só ele. Eu acho que isso, eu acho que tem mais pessoas no Bragantino que podem trabalhar nisso também, membros da comissão técnica dele. Acho que isso é um trabalho maior do que só do técnico. Agora, taticamente, podem ter outras variações, podem chegar outras ideias de movimentos e situações. Agora, sim, o Ítalo, que tinha vários movimentos no ataque, você pode criar novos com o Alejandro. Acho que já deu para ver alguns, como, por exemplo, o América Mineiro, aquele lançamento longo para ele receber na frente. Aquele é um lance que parece que foi trabalhado para o Alejandro e já funcionou uma vez, então acho que você pode trabalhar mais movimentos para outros jogadores, mas no final das contas, eu acho que são vários pontos que você tem que melhorar nesse sentido e aí não depende, acho que às vezes, só do treinador, acho que depende mais do clube e de outros profissionais. Bom, e contra o Ceará, o Bragantino, salvo alguma coisa que acontecer aí, que pode acontecer, né, de última hora, deve ter uma equipe bem base mesmo. Tem uma dúvida quanto ao centroavante, porque o Alejandro, ele segue na sua transição, dificilmente voltará contra o Ceará. O Gabriel Novaes começou essa semana no departamento médico, ele sofreu uma pancada na reapresentação do time e acabou ficando em alguns treinamentos fora ou fazendo alguns trabalhos separados do elenco. E agora, no final da preparação, que tem voltado realmente a trabalhar com o clube, o John Hurtado é a opção, ou o próprio Eric Popó, né? Conversei hoje, inclusive, com o Popó, e ele falou sobre essa expectativa de ser relacionado pela primeira vez. Ele tem treinado normalmente, ele, o DG, com o restante do grupo, só o Cauê que não, porque o Cauê acabou tendo uma lesão ali no ombro, né? Então tá no departamento médico, é o único jogador nesse momento no DM tratando. O Cristiano também estava, quando eu acabei indo ao CT, acabei vendo o Cristiano lá, mas ele nem é um jogador integrado ao elenco profissional do Bragantino atualmente. Ele sofreu a lesão no Água Santa, fez um bom campeonato paulista, inclusive, mas o Cristiano não está aí à disposição do Barbieri. Quem também começou a treinar foi o Gustavinho. No vídeo de terça-feira, foi de segunda-feira, nós falamos aqui sobre os jogadores da base, né? Quais jogadores eram bons. E eu citei o Gustavinho, e não é que na terça-feira fui ao CT e ele estava treinando realmente com um profissional, ele está passando por esse período, né, de trabalhar com o profissional. Não está integrado ao elenco profissional, mas está trabalhando para pegar a atmosfera, pegar o ritmo. É um jogador diferente, um jogador que o clube também vê muito potencial e acredita, né? Então, tem essas questões. Bom, falando sobre jogadores que podem vir a ser bons para o Bragantino no futuro, e vamos trocar um pouco de assunto, falar da janela. Eu estava falando do Ceará, né? Acabei invertendo tudo do jogo contra o Ceará. Mas, rapidamente, o time do Bragantino deve ser o mesmo. Com o Cleiton, o Aderlan, aí o Natan voltando à zaga, ele cumpriu suspensão contra o São Paulo, ao lado do Léo Ortiz, aí o Lancândido pela esquerda, o Raul, o Evangelista e o Johan, aí no ataque o Arthur pela direita. Sorriso deve ser mantido na esquerda e a dúvida sobre o centroavante, mas pode ser o John Hurtado. Até viu o Barbieri treinando uma alternativa, viu, Rodrigo? Com o Carlos Eduardo por dentro, atuando ali por dentro. Ele trouxe o Arthur, só que mais atrás ali como meio campista, não como um falso 9, um atacante. Você acha que essa variação poderia ser boa para o Bragantino? Acredito que dificilmente ele vai trazer isso para a escalação inicial, mas durante a partida pode ser uma opção, né? O Barbieri costuma não mudar tanto, então por isso a tendência é que seja Hurtado hoje, apesar de ele não estar jogando tão bem. Mas eu acho que
tem algumas movimentações que ele pode fazer, coisa que ele não costuma fazer tanto mais. Ele poderia, sei lá, usar o Johan de 9. É que o Johan não é tão forte fisicamente, ele funcionaria ali mais pela movimentação. Ele poderia usar o Carlos Eduardo, que o Barbieri até falou já. Ele vê ele como ponta, que ele tem mais físico. Então, para ser centroavante, que ele tem velocidade ali, talvez ele usasse o Carlos Eduardo ali. Se eu não me engano, contra o Palmeiras, no Paulista, ele chegou a usar o Carlos Eduardo ali como 9, se eu não me engano, no final ali do jogo. Então, é uma posição que acho que ele chegou a usar naquele momento ali. E fora isso, ele pode usar, sei lá, o Arthur, só que o Arthur, ele tem aquela força física mais da questão de velocidade, agilidade para jogar ali também, é que daí ele não quer perder, acho que o Arthur do lado, né? Então, acho que tem essas possibilidades. E, e contra uma defesa do Ceará, que é uma defesa mais lenta, talvez seja legal ele ter um jogador mais rápido ali para jogar nas costas da defesa. Então, talvez ele acabe escolhendo mais pensando nessa questão de velocidade do que na questão eh, de uma movimentação maior ali, talvez seja um ponto importante. Agora, se o Popó tiver condição, talvez ele comece curtado e coloque o Popó no segundo tempo. Sim, bom, falando sobre a janela de transferências, né, é o que vocês mais perguntam e querem saber. Eu estava falando de jogador que pode ser importante para o Bragantino no futuro. A gente assistiu o jogo da América Mineiro contra o São Paulo, né, pela Copa do Brasil, e o Pedrinho voltou a atuar muito bem. Ele tem atuado bem pelo América, né? E a imprensa mineira, já há algumas semanas, né, eu recebi alguns contatos perguntando sobre a situação do Pedrinho, se ele poderia, inclusive, ir em definitivo para o América Mineiro. E agora surge a informação de uma rádio muito forte, inclusive de lá, né, que é a Itatiaia, falando que o América já tem conversas com o Bragantino para tentar a permanência do Pedrinho lá no América Mineiro. Você traria de volta ou, dependendo da proposta, cabe uma liberação, aí, uma negociação com o Pedrinho, Rodrigo? Olha, aqui ele não rendeu tanto, lá ele está indo muito bem. Então, acho que vai depender muito de como o Bragantino vai querer ir para o mercado para a ponta esquerda. Se o Bragantino imaginar em janeiro que vai trazer um bom ponta esquerda para ser titular, eu acho que dependendo do que for, talvez seja interessante acabar vendendo o Pedrinho. Porque o Pedrinho tem 22 anos, está jogando muito bem lá, vai fazer ainda 23 esse ano, ele é de novembro, então ele no começo do ano que vem já vai ter 23. Não sei se para o clube ele é considerado, entre aspas, já velho, mas assim, teria que ser um jogador que o Bragantino entendesse que fosse titular na temporada seguinte já, ou como ponta esquerda ou como segundo atacante. Então, talvez, se o América ficar bem interessado, talvez seja uma boa vender ele mesmo. Bom, e você acabou citando uma situação interessante, né? Aqui ele era muito visto como meio-campista, o cara ali para ser o jogador da posição do Johan, do Miguel, 10, né? que o Praxedes chegou a atuar, e lá ele tem atuado mais aberto pela esquerda, como um velocista ali, um ponta. Você acha que aqui no Bragantino, numa volta, poderia ser repensada essa questão do posicionamento dele, porque ele tem rendido muito mais aberto, né? Sim, e é, talvez a posição de ataque mais carente. É que agora você tem centroavante também, né? Mas nessa temporada ninguém se firmou ali na ponta esquerda. Então, pensando nisso, eu acho que seria uma boa. E acho que se o Bragantino enxergar que ele vai ser titular na equipe, acho que enxerga ele principalmente para ser ponta esquerda ali. Ele é destro também, corta bem para o meio, consegue chutar forte, assim. Então, acho que seria interessante ter ele ali naquela posição. Agora, se o Bragantino entender que a proposta do América é boa e que o Bragantino pode usar não só o dinheiro que ganharia com o Pedrinho, mas também algum outro dinheiro que já tem para trazer um ponta melhor para ganhar a posição ali, talvez acabe sendo a escolha do Bragantino para poder usar não só esse dinheiro do Pedrinho, mas também para você ter um jogador. Porque assim, o Pedrinho, por mais que ele tenha esse período bom agora, ele é um jogador que aqui não rendeu tanto e ele também não é um jogador que tenha um período tão grande de bom rendimento, né? Então talvez seja interessante fazer esse movimento. Bom, eu até estava vendo melhor aqui, né, dando uma apurada. A negociação em si, ela é para uma extensão de vínculo de empréstimo e tem alguns requisitos, né? Um, por exemplo, é a permanência do América Mineiro na Série A do Campeonato Brasileiro, o que deve ocorrer, né? Acho, não sei se o América cai de divisão, né? Mas é um requisito, de um dos requisitos. Uma extensão de vínculo de empréstimo, então pode ser que ele continue emprestado, ainda
sendo jogador do Bragantino, lá o América Mineiro, ao Coelho. Eu até estava pesquisando aqui, viu, Rodrigo? Porque eu acabei recebendo a informação também do valor de mercado do Pedrinho em uma possível negociação em definitivo para a equipe do América Mineiro ou outra equipe, que é de 1,8 milhões de euros, o que geraria ali em torno de 9 milhões de reais. Quer dizer, para um mercado atual, não é um jogador tão caro também, né? Não, principalmente se você falar de atacante, né? Atacantes normalmente são caros, né? É um valor até que baixo, se você for pensar em mercado brasileiro ou mercado internacional, então mais ainda. O próprio, se eu não me engano, o jogador do Curitiba saiu mais caro, né? Que foi lá para a Turquia, o jogador que chegou até a marcar gol no Bragantino, né, nesse ano. Então, eu acho que no caso ele acaba não sendo um valor muito alto. Não sei se o América teria esse dinheiro para trazer ele, ou se interessa. De repente, o América é mais legal ir estendendo o empréstimo, porque daí você não precisa comprar e continua usando o jogador, né? Verdade. Bom, e você citou Turquia, já dá para linkar o outro assunto aqui, que é do Léo Ortiz. Léo Ortiz que vem recebendo propostas, né? Se tornou um zagueiro muito visado pelo que vem fazendo em campo, pelo que fez no último Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, mas principalmente pela convocação recente aí à seleção brasileira, e é um dos zagueiros cotado, inclusive, para estar na lista aí de 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar. E o Galatasaray da Turquia acabou vazando essa informação, né? De que o Galatasaray apresentou uma proposta para o capitão do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta teria recusado essa primeira oferta por não estar nos valores que o clube pretende. E esses valores estão ali entre 8 e 10 milhões de euros. E espera-se uma nova proposta do Galatasaray, que se mostrou muito interessado ao zagueiro de 26 anos do Bragantino. E o próprio Léo Ortiz já me falou que e já falou em outros lugares também, né? Ele acabou concedendo bastante entrevistas aí em podcasts, inclusive nessas últimas semanas, nesse último mês, de que é um momento, que ele acha que é um momento, né? Já 26 anos, de ter essa experiência, né? Na carreira. Você acha que o Bragantino deve vender o Léo Ortiz e por esses valores mesmo, Rodrigo? É só falar uma coisa que eu falei errado aqui. Eu falei jogador do Curitiba que foi para a Turquia, não foi não. É o Igor Paixão. Ele foi para o Feyenoord da Holanda e até sobre valores, né? Ele custou 8 milhões de euros. Então, para dizer como o Pedrinho está abaixo nessa questão, se você pensar no atacante, no mercado. E o Ortiz normalmente tem as pessoas têm falado que ele vai estar mais ou menos nessa casa mesmo, entre 8 e 10 milhões de euros, o que eu acho que é um valor razoável para ele, um jogador importante, mas já está lá na casa dos 25 anos. Então, o mercado internacional já vê um jogador um pouco mais barato, né, entre aspas, né, valendo um pouco menos. Eu acho que para o Bragantino pode ser interessante, mas não por pouco, porque ele é um cara muito importante para o time na saída de bola, na bola parada, em vários sentidos. Ele é um jogador muito, muito importante, mas ele pode, até por questão pessoal, né, de carreira, preferir sair. E nessa, acho que é ruim você ficar mantendo o jogador por muito tempo. Então, acho que o Bragantino vai tentar ganhar o máximo possível com a transferência dele, que vai ficar entre esses 8 e 10 milhões de euros, eu imagino. E acho que para um mercado talvez mais, entre aspas, periférico da Europa, pegar uma liga como turco, holandesa, ou um time menor da França, algo assim do tipo, acho que talvez seja o mercado dele nesse momento. Falou-se muito do West Ham, mas acabou não acontecendo também, né? Bom, vamos falar do futebol feminino um pouco também aqui, porque chegou a sua segunda vitória contra o São Paulo, venceu por 3-0, já havia vencido o São José, e essa vitória foi no Canindé, mesmo que com o mando do Bragantino, por uma questão até de logística, né? O jogo acabou sendo televisionado, então não podia ser lá no CFA, em Jarinu. O estádio na Bia Bichedi também teve jogo recente do 17, teve treino hoje pela manhã do profissional, então também não caberia, ficaria muito apertado ali para ser, e acabou sendo no Canindé, até explicando essa situação de por que o jogo foi lá na capital paulista. E o Bragantino venceu, rapaz, por 3-0 a equipe do São Paulo, né? Você esperava, Rodrigo, essa vitória do Bragantino? Eu fui pego meio de surpresa, já havia vencido o São José. E o porquê que eu falo isso? Não desacreditando das meninas, né? Das Bragantinas, mas acabou caindo no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para equipes que têm uma expressão menor que o São Paulo,
e venceu por 3-0. Venceu, só que eu esperava um pouco, porque tem uma história aí para contar que é o São Paulo jogou com o time reserva. São Paulo Ah, vai jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro, na verdade, quartas. Então, ele poupou boa parte do time. Daí, rapidinho, o Bragantino fez 2-0 e depois completou o terceiro. Mas, de qualquer forma, é um bom jogo. A terceira vitória seguida, se você contar a última rodada do Brasileiro. É o time que já tem uma cara, faz até um tempo, mas agora está conseguindo ganhar os jogos também, né? É, a equipe, ela sofreu muito no Brasileiro por às vezes até jogar bem, mas falhar muito e acabar perdendo jogos. Mas teve um bom início agora no Paulista. Pegou um time que também foi rebaixado, né? O São José no primeiro, venceu. Agora pegou o time reserva do São Paulo e venceu. E vamos ver. O time tem uma cara, é interessante. Acho que às vezes falta um pouco de qualidade em algumas jogadoras, né? É um time ainda com boa parte do elenco que disputou a Série A2, né? Do brasileiro. Então, em alguns casos falta um pouco mais de jogadoras mais maduras, um pouco mais de qualidade, mas acho que no final das contas o time está ganhando uma cara. Até onde esse time vai poder chegar a gente não sabe, mas aconteceu isso já de ganhar 3 jogos seguidos, vai ganhando confiança também, que é ótimo, né? Independentemente dos adversários e das circunstâncias. bom, os gols foram da Raquel, da Luana e da Letícia Monteiro também. Bom, vamos responder então as perguntas aí da rapaziada, a galera que nos mandou tanto no Twitter quanto no Instagram, começando pela do Renan no Twitter, Renan Lima, da Guerreiros do Leão, um abraço para o Renan. Ele coloca: de acordo com as coletivas do professor e dos jogadores lá no Paulista, o fato de não ganhar jogos fora de casa era uma fase. Passou quase o ano todo e continuamos sem ganhar como visitante. Baita fase longa. Por que é tão difícil o Braga ganhar fora, hein, Rodrigo? Se você pegar os times da Série A, acho que o Bragantino é um dos últimos, ali um dos 3 últimos em aproveitamento fora de casa. O time que realmente tem um problema fora de casa. E foi até a pergunta que eu fiz pro Barbieri, né? Porque o time não procura jogar de uma maneira tão diferente fora de casa, mas ele sente, parece muito mais o jogo, na questão de tomar um gol e não reagir, na questão de tomar gols seguidos e ver o jogo se perder, na questão também de, não diria sentir intimidado, mas sentir a pressão do ambiente externo. Eu acho que o time se sente às vezes um pouco inibido, um pouco a apatia também às vezes chega mais nesse sentido. O Bragantino costuma ser mais apático fora de casa do que dentro de casa, né? Tem a história do time que é muito bem fora de casa antes, em jogos que você não tinha torcida, né? E isso é verdade. O Bragantino chegou a ter aproveitamentos até melhor fora de casa do que em casa naquele período de pandemia, sem torcida em estádio. Então, apesar de a gente não conseguir medir isso 100%, parece ser um ponto que faz diferença, né? Então, eu acho que esse é o ponto que faz mais sentido para mim dessa diferença tão grande, porque no Brasil até tem realmente essa diferença de aproveitamento em casa e fora, mais do que de outros países, né? No Brasil, a diferença costuma ser um pouco maior do que em outros países, não só por causa da questão de torcida, mas porque às vezes você tem viagens muito longas, então o time que está jogando fora de casa está um pouco mais cansado também. Mas no caso do Bragantino, acho que tem mais a ver com isso, com torcida, ambiente e jogadores que talvez não estejam tão acostumados nessas situações. Bom, temos mais perguntas aqui, né? E o Vitor Gabimelo, ele pergunta sobre o Sebastião Rodrigues, do Emelec, se seria uma boa para o Braga. Ele coloca aqui, Braga está de olho. Eu começo respondendo que acho muito difícil. Acho. Ele tem 30 anos, o Sebastião Rodrigues, né, um jogador uruguaio. E eu vi ele atuando de perto, inclusive, né, fazendo um jogo do Braga contra o próprio Emelec. E não achei bom, não, para falar bem a verdade, assim. E acho difícil o Braga contratar um jogador de 30 anos. Nem procurei apurar muito, né? Foi algo que acabou surgindo, assim, sem muita base, inclusive. Mas o que você acha, Rodrigo? Eu, particularmente, não acho uma boa. Se eu não me engano, a informação dele já vem há bastante tempo, surge uma vez ou outra, e não lembro exatamente quem falou disso alguma vez, mas acho que faz um certo tempo. Mas mas é o que você falou. Era um jogador que joga de primeiro volante, não é um cara que tem uma chegada na frente, é aquele volante mais tradicional ali, primeiro volante, tem 30 anos, seria mais um estrangeiro no elenco do Bragantino que já tem bastante, aqui no Brasil você tem limite, então, assim, eu não vejo nem um pouco viável a vinda dele. Cara, não vai rolar a vinda do Sebastião Rodrigues.
Não sei realmente quem trouxe essa informação, mas não vai rolar. E ele pergunta: a janela do começo do ano que vem deve ser melhor que a do começo desse ano? Pô, provavelmente, pelo menos esperamos, né? O Bragantino trouxe muito jogador para compor elenco nessa janela, né? Foi até a crítica do técnico Maurício Barbieri que acabou pegando mal. Pô, jogador que vai ter que chegar, vai ter que se adaptar, não está habituado ao nível do Campeonato Brasileiro. Falou só verdades o Barbieri nessa parte da entrevista coletiva, né? E até conversando hoje com o próprio Eric Popó, ele fala que é muito diferente, que o nível de treino é diferente, que realmente é, pô, ele estava jogando Série D e vai e dá um salto para a Série A, né? O jogador estava na Copinha, então realmente é complicado. O próprio DG, que saiu da base há pouco tempo, profissional da Ponte, jogando uma Série B. Série A é outro patamar, como diz o Bruno Henrique, né? Então o Barbieri acabou falando a verdade. Mas esperamos, né, Rodrigo, que a janela seja de contratações mais contundentes, até porque aí não tem aquela brecagem ali dos 7 jogos, do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Realmente, eu acho que o time nesse ano vai terminar desse jeito aí mesmo, tentando se firmar na Série A ali e tentar pegar uma vaga na Libertadores, para o ano que vem reorganizar o time, reforçar onde precisa e montar um time mais forte que o dessa temporada. Eu acho que a ideia é essa. Pode ser que sejam jogadores ainda jovens, né, como costuma ser, mas ainda assim, jogadores que estão, não diria mais velhos ou mais experientes, mas mais prontos, né? Mais maduros para chegar no time e jogar, como é o caso do Arthur, do Praxedes, do Cleiton, do Alejandro, jogadores que o Bragantino contratou todos eles para chegar jogando, né? Jogadores que já são mais maduros, apesar de novos, mas que não vão ser uma peça para, se por acaso evoluir, começar a jogar no time. Acho que daí, no começo do ano que vem, quem sabe, para a gente não vá mais forte no mercado, traga, sei lá, um ponto esquerda, um centroavante, jogador assim nesse sentido. Acho que nesse ano foram poucos casos assim, né? Acho que o Sorriso foi um caso que eles imaginavam que o jogador poderia começar jogando, e o Johan, né? Acho que esses são dois jogadores que o Bragantino trouxe já com essa expectativa nessa temporada. E o Johan acho que funcionou um pouco melhor que o Sorriso, apesar do Johan machucar bastante. Mas também foi uma temporada que as contratações não encaixaram tão bem, né? Acho que de quem veio, acho que o único que encaixou melhor, acho que foi o Johan mesmo. E ainda oscila bastante, né? Acho que o Andrés Hurtado também se encaixa, né? Porque já era uma realidade lá no Del Sim. Valle. Mas é que ele não virou titular, né? É. Mas eu até contesto um pouco. Eu acho que faltou uma sequência maior aí pro Andrés Hurtado no Bragantino, porque ele tem uma força física, um apoio assim que eu acho mais interessante do que o próprio Aderlan. Eu entendo que eu acho que ele não joga por característica. Ele é mais flecha para chegar em linha de fundo, igual o Arthur. Então, acho que ele prefere ter um jogador que seja um pouco menos agudo com o Aderlan. Mas, assim, eu acho que é mais por conta disso, porque o Hurtado muitas vezes jogou melhor que o Aderlan e entregou mais também, com bastante assistência. Ele é bom em linha de fundo para tocar e para cruzar. Então, acho que talvez fosse interessante usar mais ele mesmo. Bom, vamos lá, o Giovanni, né? Giovanni Augusto, parceiraço, inclusive, ele fala que com o atual elenco, qual Copa seria melhor jogar no ano que vem? A Sula ou a Liberta? Rapaz, eu sempre acho que a melhor é a Libertadores, é um passo acima, né? Você está jogando a principal competição continental e tem essa questão que mencionamos agora, né? A gente não tende a se reforçar para a próxima temporada, já pegou a experiência, já viu que o nível de exigência é acima, é outro de concentração, de pegada, de foco, de vontade, enfim. Eu acho que o Bragantino chegaria à Copa Libertadores um tanto quanto mais pronto. E da Libertadores pode pegar uma vaga na Sul-Americana depois, né? Realmente, não acho que não tem muito o que pensar, tem que ser Libertadores, porque o Bragantino é um time que quer pensar em Libertadores. Ah, tem mais chance de ser campeão da Sul-Americana? Realmente, todos os times têm, né? Porque é uma competição de um nível abaixo. Mas não é por isso que você vai querer cair nela, até porque tem a possibilidade de você acabar caindo na Sul-Americana se você for mal na Libertadores, né? Ficar em terceiro no grupo, você ainda tem a chance de jogar a Sul-Americana, então até pela questão financeira, né? Só jogar a fase de grupos te dá uma boa grana da Libertadores, se você classificar para, sei lá, oitavas e quartas, mais ainda.
Bom, rapaziada, então é meio que isso, né? Só para atualizar também, teve a questão aí da atualização do caso Renan. Ele acabou sendo liberado, né, para jogar fora do país. A sua defesa acabou conseguindo isso e o Renan também acabou fazendo um acordo com a família, né, do Eliezer Pena. Ele vai pagar uma pensão às duas filhas do Eliezer até elas completarem 24 anos. E também fez acordos aí de indenização à família por danos morais e materiais também. Então, por conta de tudo isso, acabou que a juíza teve esse parecer favorável ao Renan poder atuar, poder trabalhar, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Assim, ele acaba pegando o passaporte de volta. O passaporte dele estava retido, né? Foi o que foi determinado naquela primeira instância. Então, uma atualização, né, Rodrigo? Acho que cabe falar aqui também, porque a gente acompanhou um pouco esse caso. O nome dele já saiu no bid, né? Ele já rescindiu o contrato com o Bragantino. Acho que no momento nenhum clube brasileiro ia acabar ah, contratando ele, né? Por motivos óbvios, mas acho que por fora talvez ele tenha algum espaço. Mas é isso, né? Não sei se essa seria a melhor forma de tratar o caso, mas é o que vai acabar acontecendo. A família até concordou com essa situação, então eu acho que no final das contas é o que vai acabar acontecendo daqui para frente. Talvez ele acabe daqui a pouco arrumando um time para jogar fora do país. Esse ponto que você citou é o crucial. A família da vítima concordou com a situação, né? Então, é isso realmente. E o Bragantino vai ter que vencer o Ceará e para sair dessa realmente, né, no final de semana, porque depois de tudo que acabou acontecendo, né, uma semana que começou com uma certa polemiquinha, eu acho que é uma retomada, uma vitória que se torna ainda mais importante, né? O bom é que o Ceará está num momento bem complicado, né? Demitiu o Marquinhos Santos no fim de semana, depois de perder do Fortaleza. A torcida atacando o Rojão no centro de treinamento. Os caras lá estão bem nervosos nesse momento, então acho que é um momento que o Bragantino pega o Ceará em baixa. Claro que eles também estão desesperados para voltar a marcar pontos, né? Eles nem têm uma pontuação tão ruim, eles só têm 5 pontos a menos que o Bragantino, estão em 14º, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo em que o Ceará vai jogar mais defensivo, apostar muito na velocidade do Mendonça, na criação do Vina, né, que são acho que os dois principais jogadores da equipe. E tem tudo para ser um jogo em que o Bragantino vai atacar, o Ceará vai defender, vai contra-atacar, mais ou menos como tem sido os jogos do Bragantino em casa nessa temporada, principalmente quando pega times do meio para baixo. Mas o Bragantino tem ido bem nesses jogos, então acho que a tendência é o Bragantino conseguir os 3 pontos. E Rodrigo, você lembra quem marcou o gol da vitória do Bragantino contra o Ceará no primeiro turno? Foi o Ítalo, não foi? Foi o Ítalo. Jogo lá no Castelão, em abril, se não me engano, o Ítalo marcou o gol aí desse último jogo entre as equipes. Foi uma jogada ali pela esquerda, o Johan Cruz ali, foi uma boa partida do Bragantino aquela. Ítalo agora no Bahia, né? Acho que o Bragantino vai sentir um pouquinho a falta dele, mas com o tempo. Acho que, na verdade, o Bragantino já queria, de certa forma, que o Ítalo saísse há mais tempo. Tanto que contratou alguns centroavantes, acho que para ficar no lugar dele. Mas o Ítalo jogava melhor que eles, né? Então ele acabou ficando. Mas no final das contas, o Bragantino acho que vai se virar bem sem ele, apesar de sentir um momento falta dele agora, mas eu acho que também ele já com 34 anos, acho que eles têm perspectivas diferentes, né? O Bragantino e o Ítalo, então acho que é o momento agora do Bragantino encontrar o seu centroavante jovem, coisa que ainda não aconteceu, né? É verdade, para quem quiser saber mais sobre a saída do Ítalo e também uma análise do quanto o jogador foi importante, importantíssimo, inclusive, nesses últimos anos aí para esse projeto e para esse crescimento, né, que o Bragantino teve, tá no RS Análises aqui no canal, vai lá, dá um like, curte lá e assiste a explicação toda do Rodrigo Seixas. Bom, rapaziada, é isso, mais um giro de notícias aqui no DP Channel. Rodrigão, valeu, até a próxima, até semana que vem. Valeu, até a próxima. Vamos ver se tem live semana que vem, falando sobre esse Ceará e Bragantino. É isso aí, agradecer a você, agradecer aos nossos parceiros também, Oregon Estacionamentos, RV Sistema de Segurança e também ao professor Marcos Maia da FATEC Bragança Paulista. E a gente volta na próxima semana com mais informações do Massa Bruta aqui no DP Channel. Valeu!